E agradecer a ele por tudo que ele tem feito, né? A gente já está quase terminando o livro de Marcos, então esse ano a gente tem tido um progresso muito grande e a gente caminhou bastante, já fizemos algumas viagens esse ano e já está louvando a Deus e agradecendo por aquilo que ele já tem preparado, né, para nós no ano de 2022. Então, que venhamos ser gratos. Quem pôde estar no culto sábado viu o meu testemunho do quanto Deus cuida. E aquela passagem, de fato, eu não conhecia, mas Deus falou no meu coração e ele me deu entendimento ali, que a diferença, né, daqueles que primeiro depositam no altar e aquele que não deposita, né, como ele é queimado. E aquilo, confesso que a partir daquele dia, até a minha forma de pensar em muitas outras coisas também mudou. Então, que vocês venham ser ministradas através daquela palavra, esteja meditando em Hebreus 7, 8, não, Hebreus 6, 7, 8, ela fez um significado na minha vida, ela foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu já era fiel ao Senhor, e a partir daquele dia eu passei a ser mais grato do que eu já fui algum dia, por tudo que ele fez. Foram minutos de decisão, foram segundos na decisão, mas foi quase 2 horas no telefone, né? E foi uma luta que eu não desejo para ninguém, como eu falei ali, mas que vocês estejam atentas e não negociem, não façam barganha. Eu não vou esquecer a passagem de Nabote, aquela palavra que foi entregue muito forte pela a irmã Rebeca, e por tudo que tem acontecido, para a gente não negociar aquilo que é do Senhor, aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? E que venha continuar o Senhor sendo o Senhor da vida de vocês. Vera, pode estar orando, agradecendo a Deus por mais uma segunda, e logo após nós vamos entrar com a palavra, com a ministração. Amém. Senhor, meu Deus, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome. Nós agradecemos primeiramente, meu Deus, por este dia, Senhor. Até que a tua mão nos sustentou, até que o Senhor nos tem direcionado, tem nos sustentado, tem nos capacitado, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados diante de Ti. Nos ajuda a cada dia a melhorar mais. A cada dia, Senhor, trazer à memória aquilo que nos traz, Senhor, alegria no nosso coração, Pai. E nos venha revelar cada dia mais também, Senhor, através da cópia do livro, Senhor. Entrega a vida à nossa pastora neste momento, entrega a vida, Pai, da pastora Michelle, entrega a vida de cada alma aqui, Senhor, que se dedicou, Senhor, e tirou esse momento para estar aqui, Senhor, para receber aquilo que o Senhor já preparou, Pai. E que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Assim nós te bendizemos e glorificamos e exaltamos o teu nome. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Jesus. Olá, pessoal, mulherada de Deus, tudo bem com vocês? Tudo certinho aí? Tudo jóia. Olha, me convidaram para participar. De surpresa, pastor. Me convidaram para participar aqui hoje, a minha esposa me pediu para que eu pudesse preparar aqui uma palavra, né? E acho que é a primeira vez, né? Acho que é a primeira vez que eu participo aqui de uma reunião das pedras. Olha, pastor. muito feliz mesmo por estar com vocês. Queria ter estado outras vezes, mas nunca fui convidado, né? Então, fiquei na minha. Tá bom? Mas eu sei que vocês foram muito bem, né? eu sei que vocês foram muito bem aí, cuidadas, mentoreada, auxiliada. Tá dando um retorno aí estranho. Mas, enfim, vamos lá. Primeiramente, desejar a todos vocês aí um passo do Senhor, uma noite especial. Feliz de poder ver aqui, né, lá a Kátia, lá da Itália, né, Kátia? Já estamos com saudade de você, filha. Pessoal aí lá da França, né? A Ana, tem a Marisa lá em Portugal. a Marisa em Portugal, Olha que coisa boa, hein? Enfim, todos vocês aqui, todas as pedras, né? Gente, eu queria falar um pouquinho com vocês aqui, muito sucinto, muito objetivo, uma palavra que vai ser assim bem legal, bem legal. A gente vai pensar sobre algumas coisas que regem o mundo, que regem o universo, por que não dizer assim? Então, minha esposa está dizendo aqui que eu tenho 30 minutos. Que bom demais. Se eu me inspirar, eu vou até 50. Assim, algumas coisas que regem o mundo, que regem o universo. Não tem como a gente viver nesse mundo, nesse universo,
no planeta Terra, sem observar essas coisas que nós estaremos aqui falando com vocês, tá? Então, eu queria que você pegasse uma canetinha, tomasse nota do que nós estaremos ministrando aqui, porque é de suma importância no seu convívio de casa, com seu esposo, no seu convívio de trabalho, na rua, no transporte, enfim, onde você for, você vai precisar disso que nós estaremos falando aqui, tá certo? Porém, entretanto, todavia, é necessário que você não só escute, mas ouve, tá? Ouça com os ouvidos e coloque em prática, tá certo? Porque é de suma importância isso, tá? Nós principalmente os pentecostais, e eu sou um deles, tá? Eu sou um pentecostal, nasci nesse berço, sou dessa raiz pentecostal. Nós, às vezes, escutamos, mas não ouvimos. Há uma diferença muito grande. Quando você escuta, né, aquele negócio, entrou por um ouvido, saiu por outro. Já viu essa expressão? Entrou por aqui, saiu por aqui. Mas quando você ouve, quando você atenta para aquilo que está sendo ministrado, você deixa descer o coração, não é verdade? Por isso que Davi diz assim, uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então, quando você ouve, não entra por aqui e sai por aqui. Você entra por aqui e desce para o coração. Você ouve com os 2 ouvidos simultaneamente. E é isso que Davi está dizendo. Você ouve, recebe o que está ouvindo, permite descer para o coração, e descendo ao coração vai gerar fruto, gente. Isso é óbvio, tá? Então, nessa noite que nós estaremos falando aqui, mais do que uma palavra, um estudo, vamos dizer assim, é de suma importância para a sua vida. Qualquer área da sua vida, você vai aplicar isso aqui, tá bom? Bom, nós estamos vivendo um momento muito maravilhoso. A igreja, a CBM, em especial, as pedras preciosas, né? Que o carro-chefe dessa igreja é as pedras preciosas. A CBM, eu costumo dizer que é uma igreja na sua estrutura, é formada por mulheres, tá? Então, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, mulherada aí destemidas, corajosas, né? A pastora Grace não consegue fazer nada sozinha se vocês não estiverem auxiliando ela, ajudando, sustentando as mãos dela. Então, todos vocês têm uma participação nesse crescimento da CBM, tá bom? Dito isso, nós temos essa preocupação. Eu tenho, como pastor, eu tenho a preocupação de ver, participar também e orar a Deus para que essa instituição, essa coluna, venha crescer sadia, tá bom? Não venha nascer entre vocês erva daninhas, não venha nascer entre vocês nenhum tipo de ciúme, de competição, não venha gerar entre vocês nenhum tipo desses sentimentos, mas que vocês venham aniquilar, venham ajudar a cortar na raiz todo esse tipo de sentimento. Naturalmente que possa ser que nasça aí, mas vocês, junto com a pastora Grace, junto com a liderança, junto de cada líder, de cada pedras, né, vai auxiliar elas a exterminar esse mal, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês aí, por favor, se puderem notar, vamos estar falando hoje sobre regras, princípios espirituais, tá bom? Então, vamos aprender nessa noite sobre esses 2 fundamentos. Se der um tempinho, vamos estar falando sobre outras coisas mais. Mas, a priori, nós estaremos falando sobre esses 2 elementos que regem o universo, tá bom? Então, tome nota aí, você que tem uma canetinha, tome nota aí para a gente entender junto, conversar. É uma conversa, tá, gente? Vocês têm liberdade, depois eu vou abrir um espaço aqui para vocês opinarem, também falar um pouquinho sobre o assunto em apreço. Bom, vamos lá. O que é uma regra? O que é uma regra? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você consegue imaginar uma empresa sem regras? Alguém consegue imaginar uma empresa sem regra?
Você chega lá, a hora que você sentir de chegar, né? O trabalho inicia-se às 8, mas você chega às 8h30. O trabalho termina às 5, você sai às 3. É uma empresa sem regra, né? Você para para o break na hora que você desejar, na hora que você quiser, né? Então, isso é o quê? É uma empresa sem regra. Você faz o que você quiser ali dentro, na hora que você quiser, porque não tem um supervisor para dizer para você, olha, faça isso, faça aquilo. Não, você é dono do pedaço. Então, imagine uma empresa, gente, sem regra, tá certo? Quão terrível é um caos, sim ou não? Imagine uma escola sem regra, onde os alunos, apesar que no Brasil tem, né? Os alunos tacam lá um negócio na professora. Eu já vi umas cenas assim, gente, absurdas, né? Mas imagine uma escola sem regra, né? Onde os alunos mandam e desmandam, né? Fazem o que quer. Imagine, eu escrevi algumas coisas aqui, um hospital sem regra. Já pensou um hospital sem regra? Quão danoso não seria? Um trem, você está dentro do trem, gente, existem regras, tá certo? No ônibus, você está na rua, existem regras para você andar na rua, tá? Existem regras. Sim, senhores, sim, senhoras, mulheres de Deus. Então, é sobre isso que nós estaremos aqui conversando um pouquinho hoje, trazendo ou transportando essas regras para o convívio da igreja. Alguém diz assim, mas é muito pesado, é muito pesado. Alguém diz, são muitas regras, são muitas coisas que a gente tem que observar. Mas imagina, gente, imagina uma igreja sem regra. Vocês conseguem imaginar? Não existe. Não tem como uma igreja funcionar harmoniosamente sem a gente ter essas regras. As regras são, primeiramente, tomem nota aí, as regras são, primeiramente, para glorificar o nome do nosso Deus. Para glorificar o nome do nosso Deus. Por isso que as regras são feitas. Porque Deus não atua em bagunça, em uma casa bagunçada, desordenada, porque a igreja é uma casa. A igreja ela é uma instituição divina e humana, certo? Tomem nota disso. A igreja ela é uma instituição divina e humana. Como divina, ela é de Deus, é Deus que manda nela, é Deus que dá direção, é Deus que fala como a igreja deve seguir, as coordenadas. Ela é uma instituição divina, certo? Porque foi Jesus quem morreu na cruz. Foi ele que aspirou ali e declarou, está consumado. Então, a igreja nasceu no Calvário. Então, a igreja é, sim, senhor, sempre será, sempre foi uma instituição divina. Só que a igreja também ela é uma instituição humana, tá certo? E sendo ela também uma instituição humana, tem homens por detrás. A igreja tem tesoureiro, a igreja tem secretária. Olha quantos homens. A igreja tem pastor, tem pastora, a igreja tem líderes de departamentos. A igreja funciona porque Deus disse que era a gente, nós somos mordomos. Nós somos mordomos do Senhor aqui, administradores. A palavra mordomo quer dizer administradores. Então, eu quero aqui conversar com vocês. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm uma enorme dificuldade de submeter-se às regras, tá? Submeter-se às regras. E, gente, eu estive no Brasil, passei lá um mês, e eu estive em algumas igrejas e pude observar algumas igrejas muito, mas muito bem organizada, uma estrutura fenomenal, sabe, assim, que tudo funciona harmoniosamente, é um negócio assim, um sincronismo, tá bom? Então, é sobre isso que nós queremos
falar, trazendo esse tema aqui, esse assunto aqui para o nosso debate aqui dessa noite, tá? Então, o que é uma regra? Regras são formas de agir em determinados espaços que mostram o que devemos fazer para conviver bem com as outras pessoas. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil a convivência. Então, essa é a definição de regra. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, define regra como norma, como exemplo, como prescrição, como modelo. Então, vamos lá. As regras, elas existem para glorificar o nome do Senhor, tá? Então, aqui, Deus está interessado no bom andamento da casa dele. Visto que a igreja está em um crescimento, em uma dinâmica, nós estamos, gente, vivendo um momento maravilhoso. É sabido de todos isso. Todos que estão ali conosco sabem disso. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Só que se nós não estabelecer algumas regras agora, nós vamos perder o fio, o controle da coisa, o fio da meada, como diz a galera aí. E agora é a hora. Agora é o momento da gente estabelecer essas regras. Ter alguns cuidados para que nós não venhamos a cair no desleixo. Tá certo? Então, as regras são forma de agir em determinados espaços em que mostram o que devemos fazer para conviver bem com as outras pessoas. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil a convivência, tá? Então, vamos lá. A CBM, ela nasceu no coração de Deus. Amém ou não amém? Quantos creem nisso? Aleluia ou não aleluia? A CBM nasceu no coração de Deus. Nós precisamos muito da sua ajuda. Nós precisamos demais da ajuda de vocês para nos auxiliar. Não para se opor, não para dizer que está errado, tá? Mas para nos auxiliar, para sustentar ali o nosso braço e dizer, ó, dá certo, vai funcionar, tá bem? Então, não vamos entrar aqui em pormenores nas questões de departamentos, mas vamos ficar aqui com a ideia de que se nós estamos nessa visão de levantar algo extraordinário, grande, maravilhoso para Deus, nós precisamos submeter ao que Deus tem para nós. Nós precisamos submeter ao que Deus tem para nós. Gente, eu vou compartilhar aqui uma experiência minha, tá? É muito minha. É um testemunho que eu vivi durante alguns anos, e eu não tenho vergonha de falar ele. Não tenho vergonha. Durante alguns anos da minha vida, eu tinha uma dificuldade muito grande em submeter a liderança, de verdade aqui, papo reto para nós, submeter a liderança, né? Você falava assim, não faz isso, eu falava, por que não faz? Agora eu quero fazer, sabe? Uma curiosidade de fazer o oposto daquilo que estavam me pedindo, um verdadeiro rebelde, tá? Eu era um verdadeiro rebelde. Gente, isso não faz muito tempo não, viu? Não faz muitos anos, não. Só que eu vivi uma fase da minha vida que eu disse assim, eu preciso sentar e ser confrontado. Eu preciso aprender. Só que eu sabia que aquelas atitudes que eu tinha, aquelas atitudes que floresciam dentro de mim, era mais forte que eu não conseguia dominar. Eu sabia que eu estava errado, eu não queria ser daquela forma. Porém, era mais forte que eu, me dominava. Só que aqui dentro de mim, o Espírito Santo, que habita dentro de mim, dizia, você está errado. E você está buscando no Senhor se livrar disso, desse sentimento, dessa força que te domina. Deus sabia disso. E Deus me ajudou, gente. Deus me ajudou. E eu me submeti a uma liderança que estive debaixo dela por 5 anos. E essa liderança me ajudou muito, mas muito e muito. Como, pastor? Mostrando para mim o caminho. Sabe quando você faz algo no ano 2014, 2013? Olha só, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz isso, está lá em Números.
A obediência gera bênção. Ninguém perde por ser obediente, gente. Ninguém perde por obedecer. Ninguém. Você não perde por obedecer a Deus. Obedecer a sua liderança, obedecer aos princípios. No ano de 2013, eu queria ir embora para o Brasil. Aí eu cheguei no meu pastor, na época, falei assim, estou indo embora para o Brasil. Sabe? É por isso que eu gosto muito da igreja de visão apostólica. Porque eles têm a ideia não, na sua essência, algumas pessoas aqui vieram da visão apostólica, acho que a Márcia, a Kátia, né? A Valéria. Então, sabe do que eu vou falar aqui. Existe, não é um guru espiritual, não é isso. O cara dá direção para você até para você ir no banheiro. Porque tem umas igrejas que são exageradas. Até para ir no banheiro, você tem que pedir a bênção do pastor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você entender princípios, tá? De estar debaixo de uma cobertura, de uma direção, de um direcionamento. Ninguém perde por andar assim, gente. Então, em 2013, eu disse para o meu pastor, na época, estou indo para o Brasil. Ele disse, não é hora. Eu já me sentia curado daquele mal, né? Da insubmissão, aquele espírito, né, que eu tinha dentro de mim. Já tinha passado pelas mãos deles, eles tinham tratado no meu caráter, eu já me sentia curado. Mas quando ele disse assim, que não era hora ainda, irmão, aquilo parece que aflorou de novo. Parece que o negócio quis reviver dentro de mim de novo. Eu falei, não, pera, meu Deus, eu estou cansado, preciso ir embora, preciso ir para o Brasil, preciso passar um tempo lá. Mas com muita dificuldade, confesso, com muita dificuldade eu decidi obedecer. Eu decidi obedecer de 2013. Aí ele me disse assim, ó, você não vai agora esse ano, você vai no ano que vem. Deus está me dando uma palavra para você, e se você crer nela, tome posse. Eu falei, tá bom, pastor. Então eu pego essa palavra para a minha vida. Irmãos, fiquei mais um ano, tá? A minha esposa está rindo aqui, porque ela já sabe do final da história. De 2013 para 2014, eu conheci a minha esposa. Nada mais, nada menos que a pastora Grace. Nada mais, nada menos, a gente se casou, nada mais, nada menos, tudo veio assim, florescer na minha vida, porque eu decidi obedecer. Então, o que eu estou propondo aqui nessa noite é para que essas pedras preciosas, mais do que ouvir com os ouvidos, no nível da razão, você escute essa palavra com o coração. Tá? Escute essa palavra com o coração. Será que esse pastor bobo está falando alguma coisa interessante? Será que ele está falando aí? Então, escute com o coração. Gente, a minha vida mudou depois que eu vivi essa experiência de obedecer. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que a visão é maravilhosa. A visão é do céu, a visão é de Deus. Tá? Mas para a visão acontecer, tem esse negócio aqui, ó. Infelizmente, tem em todo lugar, tem no hospital, como mencionei, tem na rua, tem no trem, tem no ônibus, tem no mercado, tem no seu estabelecimento de trabalho. Aonde você for, minha irmã queridona, tem regras. Hello? Estão aqui ou foram embora? Tem regra, minha filha. Então, nessa noite, nós queremos propor aqui para vocês entrarem de cabeça na visão, porque a visão é de Deus. A visão é maravilhosa. Foi Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une propósito, Deus uniu todos vocês aqui, ó. Então eu proponho aqui nessa noite lançar por terra todo a dificuldade em submeter, toda a dificuldade de entender a visão, toda a dificuldade de entender o propósito de Deus, porque quando você não entende, você não está entendendo o que Deus tem para a sua vida. Você está relutando contra aquilo que Deus tem para a sua vida. E quem vai perder com isso? Você mesmo. Agora, é maravilhoso ou não é, gente? Deus está levantando mulheres através das pedras. Mulheres que vão pegar o microfone, vão pregar, vão ministrar para outras mulheres. Vão ter a alegria de estar ministrando em conferências. Serão convidadas para ministrar em conferência. Eu não vou citar nome aqui, porque eu sei do potencial de cada um de vocês que estão aqui, gente. Agora, é sobre isso que eu quero falar.
Vamos nos submeter. É regra, é regra. Então, vamos... O que acontece aí? O que tem que fazer? Quais são os procedimentos, pastor? Ô, pastora Grace, vamos, como é que funciona? Como é que vocês querem que funcione? Tá bom, gente? Então, regra é isso. Nós vamos entender, porque a regra, primeiramente, é para glorificar o nome do Senhor. Não existe uma igreja sem regra. Não existe. É bagunça. Tá? Então, numa dessas igrejas que eu fui no Brasil, eu fiquei assim encantado pela forma. Gente, é um sincronismo. É um sincronismo. Eu falei, Jesus, é isso que eu quero. Tudo funcionando assim. Só que para que isso aconteça, para que a gente tenha uma igreja nesse modelo, como eu vi lá, a gente tem que estabelecer isso aqui, ó. Tem que estabelecer as regras. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser como você quer, como eu quero, mas como Deus quer. Como Deus quer. Porque nós estamos trabalhando desde o começo e hoje nós estamos colhendo os frutos. Depois de 5 anos, a igreja completou 5 anos, tá? Nós estamos colhendo os frutos agora. Foram anos difíceis aí para trás que convivemos. Quem está com a gente há algum tempo já sabe. Foram anos difíceis. Agora que nós estamos colhendo o fruto. Estamos vendo a bênção, já estamos presenciando coisas grandes, Deus fazendo através de vocês, principalmente através de vocês. Então não vamos deixar que nada, absolutamente nada, que o inimigo venha usar coisinhas, situações para interferir no plano de Deus. Amém, gente? Então eu decidi preparar essa palavra, essa conversa bem aberta aqui, para conversar com vocês, como pastor da igreja, porque algumas coisas a gente vê, outras coisas a gente observa, outras a gente sente, outras a gente fica sabendo. Independente de qual seja a realidade, a gente não pode ficar, eu como pastor não posso ficar inerte, só observando. Algumas coisas precisam serem tratadas. Então aqui, minhas irmãs, vamos lá, alguém pode definir para mim o que é regra? Eu vou pedir ajuda aqui de todas vocês. Ó, a minha esposa me deu 30 minutos, tá? Não vou cansar vocês, não. Alguém define para mim o que é uma regra, de maneira diferenciada da qual eu coloquei. Quero ver a Márcia. Abre o microfone da Márcia. O que é uma regra, Márcia? O que você vê como regra dentro dessa conjuntura que nós estamos conversando aqui? Nossa, pastor, justo eu, né? Bom, concordo com tudo que você falou, né? Realmente, a regra, eu não tinha nem pensado nisso. A regra é dentro de uma igreja, dentro de um lugar assim, né, desse ambiente que nós estamos, né, que na verdade assim, o ambiente que nós vivemos, nossa, tá escrito aqui na minha Bíblia aqui, que faz parte um pouco disso que você falou, né, que é do chamado, né, que Deus escolhe, chamado é Deus escolhe um para servir os outros, isso é chamado, né? Então isso eu acho que se a gente entende o que é chamado, esse negócio de regra que a regra é para glorificar o nome do Senhor, pronto, cai como uma luva, né? Que eu escrevi isso aqui há muito tempo na minha Bíblia e acabei de ler isso aqui, que chamado é assim, que Deus escolhe um para servir os outros, ou seja, Deus me chamou nessa igreja aí para servir os meus irmãos. Então, quando vem a regra do meu líder, ou de quem quer que seja, uma pessoa simples como que está passando ali, olha, não faz isso, aqui você faz assim. Então, aquilo ali é para glorificar o nome do Senhor, não é para ser desobedecido, não é para ser questionado. Entendeu? Eu vou fazer, pronto, e acabou. Porque a pessoa também que está mandando eu fazer aquilo dali, a responsabilidade é dela. Ela tem que saber também o que ela está falando, né? Exatamente. Esses dias eu meditei muito, muito, muito nisso daí que você está falando, a respeito de liderança. E estou aqui plantada no Êxodo, meditando na vida de Moisés, na liderança de Moisés. Deus, ele deu um cajado para Moisés. O cajado de Moisés, ele poderia servir para muitas coisas, né? Inclusive para bater nas ovelhas dele. Mas Moisés, ele em momento nenhum, né? A não ser aquele momento quando ele bate 2 vezes na rocha, né? Que ele bate ali 2 vezes e por ali Deus dá uma punição a ele, né? A exceção dessa vez, Moisés ele usa toda vez o cajado dele para abrir o Mar Vermelho para o povo rebelde passar, para as ovelhinhas ruins dele passar. Ele não levanta um cajado, a autoridade que ele recebeu de Deus,
para bater numa ovelha, para punir uma ovelha, ou para falar assim, ovelha, se vire, fica aí, morra afogado nesse mar vermelho. O faraó está vindo, se vire com o faraó. Ele levantou o cajado, foi para descer a água para o faraó morrer. Isso sim, para afogar o faraó, para afogar aquele diabo que está ali atacando a ovelha, que está atacando ele. Então, o cajado serve para isso. Eu tenho meditado muito nisso, né? Amém. E eu passei, só para encerrar, eu passei por uma situação dificílima numa denominação. O pastor, chegou o irmão, isso todo mundo viu. O irmão chegou, Márcia, o pastor me pegou pelo colarinho. Ele me pegou pelo colarinho, quase saiu no braço com o irmão dentro da igreja. Não estou brincando, sai todo mundo, sai não é segredo, todo mundo viu. Eu falei, misericórdia, onde é que nós vamos parar com isso? Fiquei naquela denominação, e aí eu vi que não tinha como mais eu ser Arão naquele lugar. Eu falei, Jesus, ou o Senhor realmente me bota como Arão aqui, ou senão eu estou pedindo autorização para o Senhor para me sair da igreja. Resumindo a ópera, sair da igreja, porque eu não tive como lidar com tanta violência e agressividade dentro da... Desculpa, que eu estou com a garganta péssima. Dentro da igreja, né? Certo. E eu penso assim, que um líder carnal, ele gera um líder carnal. Não tem jeito isso daí. E não interessa. Galinha, ela vai gerar pintinho, que vai virar outra galinha. Ela vai gerar um pato, certo? E então é isso. Um líder espiritual, gente, ele vai gerar líderes, ele vai gerar liderados espirituais. Se o líder ele é almático, ele vai gerar liderados almáticos. Né? Então, eu estou meditando, pensando muito nisso, Senhor, por que todas essas coisas acontecem, né? E a gente vê aí um avalanche de gritaria, de violência, de desrespeito dentro da igreja, sendo que cajado não é para bater em ovelha. Cajado, sabe, mesmo, ó, aquele povo queria bater em Moisés, porque eles estavam encurralados ali entre o Mar Vermelho e entre Faraó. Né? E eles vieram para atacar Moisés. Moisés, o que ele fez? Levantou o cajado dele, passa, povo ruim, ou povo rebelde, passa aí a pé enxuto. Agora o que Moisés fez? Vou baixar o cajado que essa água vai cair em cima de Faraó. Então é para isso, o líder, amor do meu coração, que serve um cajado, que serve a autoridade que Deus deu para você. Não é para bater em ovelha. E por outro lado, ovelha, que é o Arão, né? Que segura a mão do seu líder, que segura o bracinho do seu líder. Gente, líder sofre, líder, poxa vida, meu Deus do céu, eu não me imagino, eu já fui líder, né? Bom, enfim, sabe, segure o braço dele, não vai contra ele, por quê? Arão, a vara de Arão, gente, floresceu lá dentro da arca, no escondidinho, ali dentro daquela caixinha lá da Arca da Aliança, a vara dele, a vara do liderado, floresceu. Então, a sua vara vai florescer. Então, essa é a mensagem que eu tenho para dar, sabe, pastor? Amém. Glória a Deus, Márcia. Moisés, ele foi conhecido como manso, e não como agressivo, tá bom? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe pelo depoimento da Márcia, isso, uma experiência que ela viveu, né, dentro de uma denominação, aí, como ela mencionou. Então, vamos aqui já indo para o final, né, da nossa meditação. Espero que eu tenha outra oportunidade para estar aqui com vocês. Mas o porquê dessa reunião, talvez você está se perguntando. Porque nós estamos crescendo, ok? Ó, crescimento. Está se dando aí aos olhos de todos. Ninguém pode negar isso, o crescimento da CBM. Então, se nós não ajustar as coisas agora, vai crescer sem ordem, sem regras. E não é isso que nós queremos, tá bom? Porque nós sabemos onde estamos e sabemos onde vamos chegar. Tá bom, gente? Por que nós estamos organizando? Porque nós sabemos que o crescimento vai ser exponencial. Vai ser exponencial o que Deus vai fazer na CBM. Profetas têm vindo, têm falado na mesma linha, a palavra tem vindo na mesma direção, todos eles, sem um conhecer o outro, e têm falado as mesmas coisas. Nós viveremos um crescimento exponencial. Então, se nós não nos precaver agora, organizar as coisas, orientar as pessoas acerca disso tudo, nós podemos crescer sem ordem, tá bom? Então, daí a necessidade de se ministrar isso. Nós queremos
pessoal, os líderes de cada departamento, os líderes de cada pérola aí, tá? Entendi, meu bem. Está dando seu tempo. Está dando meu tempo, ela quis dizer. Já estou encerrando. Encerro da seguinte forma. Encerro com a seguinte palavra. Nós estamos vendo o crescimento da CBM, ok? Então, eu, como pastor, me sinto na responsabilidade de colar na minha esposa, auxiliar ela, ver o que está, né, tomando rumos diferentes e orientá-la, né, e junto com ela conduzir as coisas como devem ser conduzidas, tá certo? Queremos uma igreja abençoada, como já é, mas abençoada no sentido numéricos também, numéricos. Nós vamos fechar, isso é profético, tá bom? Vamos fechar no sentido espiritual. Vamos fechar a porta do fundo e abrir, escancarar as portas da frente. O que significa, pastor? Traduz para a gente, traduz. Olha, nós não vamos perder ninguém. Nós vamos receber muita gente. E nós vamos ter alimento suficiente para que essas pessoas venham e permaneçam com a gente. Permaneça com a gente. Como assim, pastor? Nós iremos, no nome de Jesus, debaixo de humildade, debaixo de unção que Deus nos deu, e deu para cada um de vocês, nós iremos nos preparar para isso, para viver esse tempo, para esse tempo de colheita maravilhosa, de ceifa, de seara. Olha, Deus vai ser uma grande colheita que Deus vai nos dar a partir desse ano de 2022. Se você crê nessa palavra, se você acredita no que está sendo ministrado aqui para vocês, nós estaremos preparando todos os departamentos. Todos os departamentos. Isso é uma palavra que eu libero desde quando nós começamos a igreja. O que eu falo? Quem está comigo desde o começo sabe. O culto começa lá na porta. O culto começa na recepção. Então, nós temos essa dinâmica de dar treinamento para tudo. Alguém me disse ontem, por sinal, numa conversa informal com uma pessoa, a pessoa disse, nossa, né, a pessoa me conversando ontem falou o seguinte, o pessoal lá parece que eles fazem as coisas, tudo, sabe o que estão fazendo. Eu disse a ele, porque nós damos treinamento. E não está bom ainda, vamos dar mais treinamento, vamos melhorar o treinamento. Porque as coisas do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tem que ser feita com excelência. Amém ou não amém? Tem que ser feita com excelência. Eu lembro que estava preparando lá o evento das mulheres, e aí a minha esposa falou assim para mim e para o evangelista Fernando, vai lá, arruma a mesa lá. E eu fui com ele, né, nós dois, e tinha mais uns obreiros. E a gente começou a arrumar de qualquer jeito lá, jogando a toalha para cima lá. De repente ela foi lá, ela mais a Vera, algumas irmãs, e deu maior dura na gente. E tinha que ser a toalha assim, combinando com o negocinho, a pontinha com pontinho, os copos tinham que estar assim. O Fernando me chamou do lado, o evangelista Fernando falou, nossa, rapaz, é por isso que tudo dá certo, né? Tem que ser com excelência mesmo. Olha, eu estou aqui vendo essas mulheradas trabalhar, a pastora trabalhar. Ele ficou assim, admirado, né? E todos ficaram. Eu também fico sempre, quando eu vejo vocês trabalhando, tudo tem que ser ali do jeitinho, porque para Deus, ou é do jeito de Deus, ou não funciona. Para Deus, ou tem que ser, ou é do jeito que ele pede, gente, ou não funciona. Não dá certo. Lembra da história de Davi, que foi buscar a arca, quis buscar do jeito dele, né? Achou que era carro, né? Contratou lá os levitas, contratou lá um carro novo. O que aconteceu? Teve morte no caminho, porque não era daquela forma que se trazia a arca, que representava a presença de Deus. Depois da segunda vez, ele entendeu, né? Reconheceu que tinha errado da primeira e fez da segunda vez da forma certa. Então, com Deus é assim, ou faz da forma que Deus pede, ou não funciona, gente. Excelência é excelência. É excelência em tudo que nós formos fazer. Eu quero, em nome de Jesus, que a igreja CBM seja conhecida como a igreja da excelência. Um povo excelente no que faz, dinâmico. Tivemos um culto de jovens sexta-feira, tá dando o que falar aí na cidade. Gente, tá dando o que falar de tanta gente que tinha esse culto de jovem sexta-feira, cultão, e eles, mandando ver, fizeram muito bonito.
As Pedras Preciosas, o evento das Pedras Preciosas é conhecido em toda a Europa. Você tem que dar glória a Deus por isso, que você faz parte disso, mulher de Deus. É conhecido, não é só na Inglaterra, não, é conhecido em toda a Europa. No Brasil, gente me abordando lá. Nossa, que evento de mulher que vocês têm lá, e não sei o quê, hein? E eu fiquei cheio de razão, né? Claro. Então, você está no ministério sério. Nós não estamos brincando. Nós estamos querendo, lutando para fazer as coisas do Senhor com seriedade. Tá bom? E eu encerro aqui a minha participação. Lembrei aqui de um testemunho, de uma palavra do pastor Jorge Linhares, ele ministrando uma vez, e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, quando uma pessoa chega na igreja, um pecador, uma pessoa chega na igreja, em 5 minutos, os primeiros 5 minutos, ele já sabe se vai ficar naquela igreja ou não. A pregação, o pregador é apenas um detalhe. O louvor é um detalhe. Porque uma igreja, o que caracteriza uma boa igreja ou uma igreja boa? O que caracteriza uma boa igreja? Hã? Vamos pensar nisso? Eu quero que você durma pensando nisso. O que caracteriza uma igreja boa? Nós já temos, viu? Nós já temos essa unção para a glória de Deus, sem nenhuma soberba. Nós já temos essa unção. Uma igreja boa. Uma igreja boa é uma junção de 3 coisas juntas. E eu fico chateado quando eu não consigo ver as 3 coisas funcionando bem simultaneamente. Fico chateado. Primeiro pilar de uma boa igreja, uma boa recepção. Uma boa recepção. Tá? Segundo pilar, um bom louvor. Um bom louvor. Terceiro pilar, uma boa palavra. Um povo receptivo. Um povo que ama, um povo que faz, um povo que demonstra esse amor no seu dia a dia. Tá? Então, gente, nós estamos de parabéns. Você faz parte de uma igreja top. Só que essa igreja nós não seríamos e não estaríamos nesse nível se não fosse você. Se não fosse a sua participação, se não fosse a sua interação, se não fosse a sua disposição, a sua entrega, o seu posicionamento dizendo sim, estamos juntos, vamos para cima. E cada um de vocês tem feito isso. Eu não tenho palavra para agradecer vocês. Cada mulher das pedras. Tá bom? É a minha palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre princípios. Princípios divinos. Eu queria falar muito sobre isso, mas não deu tempo. Não vou cansar vocês. Vou deixar para um outro momento. Tá? Que princípios são também regras. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Tá certo? Então, o princípio é o quê? É um conjunto de normas e padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Tá? Então, percebe que princípio e regra andam junto. Alguém diz assim, não é regra uma coisa, princípio é outra. Não. É a mesma coisa. Uma está interligada à outra. Porque a gente fala assim, princípio divino, a gente entende que regra não é de Deus. Então regra não é de Deus. Não, as regras também são de Deus. Foi Deus que estabeleceu. Nós falamos aqui no início da nossa reflexão, um estabelecimento sem regra, um hospital sem regra, uma empresa sem regra. Então as regras, elas existem. E nós andamos dentro de regras nesses ambientes que vamos. Nós precisamos respeitar as regras nesses ambientes. Chega no hospital para você ver, não, eu que mando aqui. Não tem dessa, meu amigo. Não tem. Você precisa obedecer às regras no hospital, no seu trabalho. Por que na igreja nós temos dificuldade de respeitar as regras? Por quê? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus.